Mas eu queria hoje me deter primeiramente, irmãos, em algumas coisas a respeito do reino de Jesus Cristo, nesse que é o chamado do milênio. Muitas vezes na Bíblia, onde Jesus se refere ao reino de Deus, e o Evangelho de Mateus principalmente fala muito esse termo, que é considerado o Evangelho do reino, Jesus está se referindo a esse período aqui de 1000 anos. Agora, qual que é o problema das pessoas? E eu me incluo nisso também. Você começa a ler a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, você lê Mateus, obviamente, antes de ler Apocalipse. E você tem a impressão em Mateus, porque você não sabe, que você só vai descobrir isso lá em Apocalipse, a respeito do milênio. Todas as vezes em Mateus que Jesus fala o reino dos céus, você pensa que está falando de salvação. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou provar para você na Bíblia. Então eu queria começar mostrando isso, a diferença entre esse período aqui, que é o reino dos céus, e a diferença da salvação, que é toda a eternidade. Então eu coloquei alguns versículos aqui para você ver. Primeiro que a salvação, lá em Efésios 2,8, diz o seguinte, que a salvação ela é pela graça. O que significa graça, irmãos? Favor imerecido, ou seja, você não merece, mas você foi salvo. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, dom é presente. No inglês é a mesma coisa, é gift. Tá? É um presente, a salvação ela é um presente para você. Que não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelo que você faz, irmãos. Amém? Não é, cutuca a pessoa do seu lado, não é pelo que você faz. Ah, mas se você não orar, você está frito, hein? É isso? Não, não é por obras. Ah, mas se você tiver um pecadinho naquele dia, não é por obras. Não é por obras. É um presente do Senhor. Amém? Quantos recebem esse presente? Sabe, Deus não vai tomar de volta esse presente. Deus não é igual a gente, não. A gente é assim, a gente briga com a pessoa, magoei, dá de volta aqui. Ninguém faz isso, adulto, mas que dá vontade, dá, né, irmãos? Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso, irmãos. Deus, Ele te deu um presente, que é a salvação. Amém? Jesus Cristo comprou a salvação e te deu. Então é um presente, não depende de nada do que você faça. Se você tiver fé, a Bíblia fala, se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, só vai para o inferno quem fizer questão. É verdade. Porque, gente, você não tem que fazer nada, não tem que pagar, não tem que ficar vindo aqui me ouvir, é só aceitar a Cristo. Não é por obra, não tem nada que você faça que seria digno de conquistar a sua salvação. Aliás, tem gente que acha errado isso, né? Ah, pastor, você está barateando a cruz, dizendo, não, muito pelo contrário. Se eu disser que além daquilo que Jesus fez, você ainda tem que fazer outra coisa, eu estou dizendo que Jesus não foi suficiente para comprar a sua salvação. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que não há nada que você possa fazer que vai te dar a salvação. Não há nada, é só Jesus. Se dependesse de alguma coisa para a gente fazer, irmãos, estava perdido, viu? Eu não passava não mesmo. Então a salvação é de graça. Pela graça sois salvos, aleluia. Olha João 10:28, eu lhes dou a vida eterna. Ele deu, irmãos, Ele pode, Ele te deu, Ele quis te dar. Não pergunta muito, não questiona, Ele quis te dar, pronto, acabou. Por que Ele te deu? Porque Ele te amou de tal maneira, Ele te amou, pronto, Ele te deu. E Ele jamais, o que significa essa palavra jamais? Nunca perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aquele conceito do escravo. Você acha que quem mantém a sua salvação é você? Não. Quem mantém a salvação é quem comprou você. E Ele pagou caro. Você acha que Ele vai abrir mão de você? Não vai, gente. Não vai. Ele não morreu na cruz de graça, não. Você tem um dono e Ele não abre mão de você e acabou. Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito que diz assim, não é o ramo que sustenta a árvore, mas é a árvore que sustenta o ramo. Tem muito crente que acha que é ele que sustenta a salvação dele. Se dependesse de você sustentar a sua salvação, irmão, nós estávamos preocupados.
Nós vamos ter um caso muito sério, sabe? Mas nós precisamos desfrutar disso. Você sabe, quem vive o tempo inteiro com medo de perder a salvação, não tem paz. Como que vai ter paz se você está o tempo inteiro? Como é que eu vou pregar para o irmão? Olha lá, irmão, aceita Jesus. Você salva. Mas e você? Bem, eu acho que eu sou salvo. Aliás, uns tempos atrás, de um pregador na TV, ninguém pode ter certeza da sua salvação, nem eu. Eu falo, meu Deus, eu fico pensando, o ímpio vendo uma coisa dessa, eu falo, mas se nem ele que está na televisão, que é um pregador famoso, não tem certeza da salvação, que dirá eu então? Não, irmão, a salvação é de graça, é um presente. Se você crê, você recebeu. É simples assim. É simples, é simples. Mas, olha o que diz aqui em Mateus 11. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, é por obras, o esforço, aquilo que você faz. Ué, mas pastor, você não acabou de falar que era de graça? Mas não era bem assim, isso era campanha, né? Você estava lá fora, vem, Jesus te ama, vem para a igreja, e chega aqui, está aqui a lista do que é pecado, rapaz, se você escorregar, pau nele. Não é assim que acontece? Dia de campanha lá fora, Jesus te ama, depois que o cara vira crente, agora ferro nele, né? Não, irmãos, não é assim, não é assim. Por isso que eu estou falando, você precisa entender o que é esse período que a gente fala que é o reino, o milênio, o reino de Cristo por 1000 anos. Então a Bíblia, Jesus é muito claro quando ele fala a respeito do reino dos céus, tá? E outra coisa é a salvação. A salvação é eterna, a salvação ela foi dada, a salvação é a sua vida eterna ao lado de Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele vai vir depois da grande tribulação e vai subjugar todas as nações e vai estabelecer o seu governo aqui na terra. E nesse período de 1000 anos, vai ser o tempo onde o Senhor Deus, onde o Senhor Jesus vai recompensar os seus servos. Agora, recompensa, a gente associou recompensa só com coisa boa, mas recompensa é dar a quem aquilo que lhe é devido. Então, se você fez coisas boas, a sua recompensa vai ser boa. Se você fez as coisas ruins, a sua recompensa vai ser repreensão. Então, nesse período onde Jesus estabelece o seu governo, é o tempo que ele vai recompensar as suas obras. Ele não pode recompensar a sua salvação. Você sabia disso? Eu já passei por muita igreja, irmãos. E eu lembro que a gente falava o seguinte: não, você vai ser salvo e quando você chegar lá no céu, Jesus vai te dar um galardão. Quem já ouviu isso? Ainda bem que vocês não me deixaram sozinho. Agora, se eu não fiz nada para receber a salvação, por que eu tenho que ser recompensado por ela? Se foi um presente, a própria salvação já é um galardão, ela é um presente. Agora eu vou te dar um presente porque você aceitou o meu presente. Você foi muito gente boa, você aceitou o meu presente. Não, irmãos, galardão tem a ver, aí sim tem a ver com obras. Então, o que nós lemos aqui, o reino dos céus, ou seja, esse período onde, após a grande tribulação, onde Jesus vai estabelecer o seu reino, os que se qualificam para reinar. Quem já ouviu falar que nós vamos reinar com Cristo? A Bíblia fala que se com Ele padecemos, com Ele também reinaremos. Agora, quem é que reina com Jesus? Aqueles que padeceram, aqueles que são servos fiéis. Aí há uma diferença, irmãos. Aí há uma diferença. Então, é muito comum, né? As pessoas falam: pastor, então quer dizer que eu estou salvo, não preciso fazer nada, não preciso, pode tudo. Filho, você faz o que você quiser da sua vida, mas Jesus vai recompensar aqueles servos que forem achados fiéis, e o momento de recompensa é esse. Então você precisa entender a diferença entre quando Jesus fala, e todas as vezes ele é muito claro, Jesus fala o reino dos céus. Você vai ler aqui em Mateus 25, ele começa falando
o reino dos céus é semelhante a... E aí ele vai contar duas parábolas, nós vamos estudar hoje. Sermão do Monte, é muito confundido, irmãos. Sermão do Monte, Jesus está falando a respeito do reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Agora, você precisa ser perseguido para ser salvo? Não. Mas muitas vezes, por causa do reino, você vai ser perseguido. A Bíblia fala que alguns se fizeram eunucos por causa do reino. Já pensou se os homens tivessem... Você sabe o que é eunuco, né? Não precisa eu explicar aqui não, né? Hã? Não? Vou tentar então, se está filmando, eu vou ficar com vergonha de falar. Eunuco era o seguinte, vou explicar. Se quem não é do campo também não vai entender. Olha, o rei, ele tinha um harém. A Bíblia fala, por exemplo, que Salomão teve 1000 mulheres. No oficial, né? No paralelo tinha mais 200. E ele tinha uns homens para cuidar dessas mulheres. Agora esses homens, você sabe, né? Podia dar um problema, né? Então eles... Esse era o eunuco, entenderam? Esse era o eunuco. A Bíblia fala que alguns se fizeram eunucos por causa do reino. Já pensou? Para ser salvo, se tivesse que... Não, irmãos, não é assim. Salvação, ela é de graça. Mas o reino dos céus, esse é por obras. Porque para participar do reino, esse servo vai ser avaliado pelo seu Senhor. Ele vai avaliar o que esse servo fez. Agora, para que pudesse avaliar o desempenho desse servo, a primeira condição seria tê-lo comprado. Eu estou tentando pincelar aqui a diferença entre o reino e salvação. Não há que se falar em obras para aqueles que não são salvos. Quem é salvo não tem obra, irmão. A Bíblia chama isso de obras mortas, aqueles que não são salvos. Então a salvação, ela é o requisito para que o Senhor possa te confiar a obra. Então, uma vez salvo, você é salvo, foi um presente. Agora você pode escolher, ok? O Senhor é o Deus da escolha. O Senhor, Ele é aquele que te respeita. Aliás, já ouvi gente falar assim, é muito fácil, né? Deus fala, ó, se você não me servir, você vai para o inferno, né? Então, quem que não vai querer servir a Deus? Não, Deus não faz isso. Deus fala, você quer a salvação, eu te dou. Agora, se você quer me servir ou não, aí é problema teu. Mas se você quiser me servir, eu vou te recompensar. Jesus fala para os seus discípulos assim, aquele que quiser vir após mim. Aquele que quiser. Você não é obrigado. Você entendeu? Aquele que quiser. Você é salvo. Mas se você quiser vir após mim, se você quiser sofrer pelo reino, bem, o Senhor, Ele vai te achar um servo digno. E lá em Mateus 24 mesmo ele fala que aquele servo que for achado fiel, aquele Senhor vai colocar sobre os seus bens, vai te colocar sobre posição de autoridade. Aliás, isso explica também o que está lá em Apocalipse, que muitas vezes a gente toma de forma errada, né? Eu comentei que eu acreditava que só pelo fato de ser salvo a gente já ia receber um galardão, uma recompensa. E lá em Apocalipse tem uma passagem que fala assim, olha, Apocalipse 3, para a igreja de Laodiceia, eu acho. Guarda bem a tua coroa, para que ninguém a roubes, né? E a gente acreditava ainda que cada pessoa que a gente pregasse o evangelho, ainda ganhava uma pedrinha na coroa também. Agora, irmãos, coroa, só para que você entenda, uma coroa de ouro num lugar onde as próprias ruas são feitas de ouro, porque a Bíblia fala que a Jerusalém celestial, as ruas vão ser feitas de coroa, de ouro. Não tem muita valia, né? Uma coroa. Eu quero dizer assim, essa coroa que menciona lá em Apocalipse não é uma coroa literal. Para que você entenda o significado de coroa, deixa eu contar uma história aqui. Eu vou falar, olha, a rainha da Inglaterra perdeu a sua coroa. O que você entende? Será que ela esqueceu debaixo da cama? Ou largou, foi no banheiro e largou? Não, perdeu o seu posto, perdeu a sua posição de autoridade. Então a Bíblia quando fala guarda a tua coroa, está falando de você guardar a posição no reino que você conquistou pelas suas obras. Tem gente que acha que essa coroa é salvação, mas não tem sentido ser salvação. Porque fala assim, guarda
coroa para que ninguém a roube. Eu preciso roubar a tua salvação para eu ser salvo? Então não é, a coroa não está se referindo à salvação. Agora, o que você está fazendo, ou o que você deixar de fazer, alguém pode tomar a sua coroa. Eu já vi muitas vezes isso. Sabe, o Senhor levantar pessoas e entregar dons para ela, e essa pessoa simplesmente se omitir, e outro ir lá e Deus levantar outro no lugar dela, ou seja, a coroa que era para ser para aquela pessoa foi dado para outro, porque aquela pessoa simplesmente não aceitou, ela perdeu a coroa dela. Deus tinha reservado uma posição para aquela pessoa no seu reino, mas ela não aceitou, ela não foi um servo achado digno, não foi encontrado fiel, então Deus pegou a coroa e entregou para outro. Entenderam? Bem, estou tentando explicar a diferença entre salvação e reino. Um outro versículo também, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha, para reforçar, porque dom é presente, mas é presente gratuito, para ficar mais claro ainda. Porque lá no Brasil teve uns tempos que tinha uns presentes que era assim, você ia comprar um celular, aí você ganhava outro, mas aí você tinha que pagar a conta, né? E aí o povo dava de presente para os outros. Não, aqui é presente de verdade, ele é gratuito. Então a salvação ela é gratuita. Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o que diz Mateus 7, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, uai, ele invocou o nome do Senhor? Falou Senhor, Senhor, mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Opa, então peraí, nós temos uma diferença aqui. Ele invocou o nome do Senhor, ele é salvo? Mas nem todo aquele que invoca o nome do Senhor vai participar do reino, vai tomar parte do reino com o Senhor, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então você está entendendo agora por que Jesus fala aqui, 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão no moinho, um será levado, o outro será deixado. Os 2 são servos, os 2 confessam aquele como Senhor, os 2 foram comprados, os 2 estão no campo, os 2 estão na obra, mas um foi achado fiel, esse vai entrar no reino do Senhor. A Bíblia fala que feliz esse servo, porque o Senhor porá sobre todos os seus bens. E o infiel, o que o Senhor vai fazer? Vai lançar fora com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Entenda, choro e ranger de dentes, irmãos, não é o inferno. É simplesmente você não fazer parte do reino dos céus. É simplesmente você não governar. Irmãos, eu fico imaginando, porque o que é o choro? Sabe, é você descobrir que você desperdiçou a chance de poder reinar com Jesus Cristo. Sabe o que acontece nos dias de hoje? É que muitas vezes nós ouvimos as coisas da Bíblia e nós acreditamos, mas não de uma forma completa. Sabe, é mais ou menos um acreditar, eu acredito, eu vou lá, mas vamos ver se é isso mesmo. Sabe, eu fico imaginando, a Bíblia fala que quando as pessoas virem o sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão. Sabe, as pessoas vão ver que era verdade. A Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará e confessará o nome do Senhor. Sabe, quando essas pessoas caírem em si e descobrirem que desperdiçaram a sua vida, deixaram a oportunidade. Sabe, quantas vezes, e olha, irmãos, a nossa vida é muito curta. Se você considerar alguém que se converte aí aos 20 anos, ela vai ter o que? 50 anos para servir a Deus, 40 anos talvez. Mas isso vai definir uma posição durante 1000 anos depois. Eu falo, a nossa vida é só um game muito curto. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Sabe, muito mais preocupados em juntar tesouros aqui na terra. E a Bíblia nos fala o seguinte, olha, não junteis tesouro na terra, onde a traça, onde o ladrão rouba e a traça come, mas junteis tesouro no céu. Ou seja, é preciso uma escolha, é impossível você juntar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Você já parou para pensar isso? Não tem como juntar nos 2 ao mesmo tempo.
você vai ter que escolher onde é que você vai juntar. Sabe, muitas vezes juntar tesouros nos céus vai ser inimigo de você juntar tesouros na terra. Vai implicar em você ter renúncias, vai implicar em você ter prejuízo. Mas para que você possa juntar tesouros no céu. Sabe, então, nós temos um período muito curto para fazer essas escolhas. Nós temos um período muito curto para poder servir a Deus, sabe? E eu imagino que essas pessoas vão se dar conta de que correram atrás de tanta coisa, levaram uma vida tão preocupada com as coisas daqui e, na verdade, perderam aquilo que era de mais importante, que era o reino dos céus. Sabe? Então, só isso é suficiente para uma pessoa se lamentar. Né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, o que vai ser essa disciplina para esse servo que vai ser repreendido durante esses 1000 anos? Você imagina, durante 1000 anos você vê um irmão que estava do seu lado, ele reinando, e você que podia estar lá junto com ele, e você não poder fazer parte daquilo. E às vezes eu penso, às vezes, só o fato de você estar fora do reino já vai ser uma grande disciplina. Só o fato de você não poder fazer parte desse banquete, de você estar junto com o Cordeiro, de você não estar nesse lugar reservado para aqueles que de fato têm galardão nos céus, já vai ser uma disciplina, um tremendo arrependimento, que é nesse momento em que as pessoas vão ver aquilo que valia a pena e aquilo que não valia a pena ter sido feito. Então, bem, então, como a continuação lá de Mateus 24, Jesus fala do momento em que ele vai voltar e vai encontrar com os seus servos e vai verificar, né, se ele foi achado fiel, ou se ele foi aquele servo que falou assim, o meu senhor tarda, e aí ele começa a ser displicente, começa a não cuidar mais dos interesses do seu senhor. Mas aonde isso está na Bíblia, irmãos? Então aqui em 2 Coríntios 5,10, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, olha lá, a questão do galardão, eu falei que recompensa, tanto pode ser para bem quanto para mal, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bem, você pode dizer também que esse versículo está falando de ser salvo ou não. Eu quero que você entenda aqui em Apocalipse, nós vamos estudar mais detalhadamente. Existem 3 julgamentos que é mencionado no livro de Apocalipse. O primeiro julgamento, ele acontece aqui. É essa seleção em que o Senhor vai determinar aqueles que vão, na verdade, perdão, ele já, na sua presciência, ele já sabe aqueles que vão reinar. Mas quando ele vem aqui, ele vai determinar aqueles crentes que vão, ele vai chamar todos os crentes, isso é o Senhor Jesus. Vai reunir todos os crentes de todas as eras, a Bíblia diz, e aqui ele vai definir as posições no reino, porque veja, no reino existem posições. A Bíblia fala que a mãe de Pedro e Tiago chegou para Jesus, olha, deixa que Pedrinho e Tiaguinho sente a sua direita e a sua esquerda lá no reino. Jesus fala que, olha, só do meu Pai quem define quem vai poder sentar à minha direita e à minha esquerda. Ou seja, o reino dos céus ele tem posições, tem hierarquia. No céu existe hierarquia. Então Jesus vai definir isso aqui. E também vai definir aqueles crentes que vão receber segundo o mal que fizeram. Oi. Mateus 24, né? O servo que for achado fiel, quando ele for julgado aqui, aqueles que forem fiéis vão ser colocados sobre os bens do Senhor, sobre as suas riquezas. Esse é o primeiro julgamento que Apocalipse menciona. Agora, no final do milênio, vai haver outro julgamento, onde Deus, primeiramente, Satanás vai ser solto depois do milênio, e vai enganar as nações, porque durante o reino de Cristo, não vai haver apenas o povo de Deus, mas a terra vai existir com as outras nações também. E no final do milênio, Satanás é solto novamente, e ele engana as nações, e essas nações vêm guerrear contra o povo de Deus.
Mas não são todas as nações. Tem as nações que vão ser aliadas. Então, vai haver o chamado julgamento das nações, onde o Senhor Deus vai julgar as nações que lutaram contra o povo de Deus e as nações que foram contra. E aqui também Deus vai julgar aqueles que foram condenados. É um julgamento para condenação. Lembra que eu falei que Deus ele nunca coloca os salvos junto com ímpios. O ímpio nunca é colocado no mesmo lugar que os salvos. Então os salvos, eles são julgados aqui pelo tribunal de Cristo, porque nós agora temos um dono. Nós somos comprados por Jesus Cristo. Agora Cristo não pode julgar aquele que ele não comprou, porque não pertence a ele. Então esses vão ser julgados pela ira de Deus aqui depois do milênio. Então são 3 julgamentos. O julgamento de Jesus Cristo, do tribunal de Cristo, que o apóstolo Paulo menciona, o julgamento das nações e o julgamento do grande trono branco, que é esse julgamento final, onde Deus vai julgar aqueles que morreram sem Cristo. Agora eu pergunto, por que nós não vamos ser julgados por Deus? Porque nós estamos em Cristo. E Cristo já foi julgado por Deus na cruz. Amém? Amém? Sabe, nós não vamos passar pelo julgamento de Deus. Sabe, a ira de Deus, o peso da mão de Deus já foi julgado sobre Cristo. A Bíblia fala que toda a ira do Senhor foi exaurida na cruz de Cristo. Ou seja, ele pegou todo o seu histórico. E ele não quer dizer que ele teve uma amnésia, não quer dizer que ele não considerou. Ele considerou, mas ele colocou a penalidade que era para ser para você, ele colocou sobre Jesus Cristo. Por isso o Senhor ele não pode te julgar 2 vezes. O apóstolo Paulo fala que o nosso inscrito de dívida, você sabe, até como é hoje, nos dias de hoje, quando você vai comprar algo que é muito caro, uma grande propriedade, você registra em cartório. Então havia um escrito da nossa dívida. Nós tínhamos um livro, né? A Bíblia fala que o Senhor ele tem livros no céu, onde está registrada a nossa dívida. Mas o apóstolo Paulo fala que o escrito de dívida foi pregado na cruz. Hoje, se você fosse consultar os seus livros lá no céu, tem apenas páginas brancas, tem apenas boas histórias anotadas a respeito de você. Então nós já fomos julgados em Cristo Jesus há 2000 anos, por isso o Senhor não pode julgarmos novamente a nós. Amém? Amém. Aqui fala o apóstolo Paulo que nós, e aqui ele está falando para os crentes, essa carta aqui, esse 2 Coríntios, significa segunda carta aos irmãos do lugar chamado Corintos, eles eram chamados de Coríntios, não eram corintianos não, eram só Coríntios. É uma carta que ele está escrevendo para os crentes, e ele está dizendo para os crentes, importa que todos nós, né, vamos comparecer, eu estou falando porque eu sei o versículo de cor, eu sei que está errada a versão, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então não pode ser para não crente, porque é só o que você fez por meio do corpo, ou seja, por meio da igreja, no meio dos santos. Então, seja por bem ou por mal. Então, esse é o que vai determinar as posições no reino. Apocalipse 3,10, né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Olha que interessante isso. Aqueles que forem encontrados fiéis não vão passar pela tribulação, vão ser arrebatados. E olha lá, Apocalipse 3. Visto que você guardou a minha palavra, ou seja, você foi fiel, você obedeceu, eu também vou te guardar da hora da... Não está falando na hora da provação, porque na hora da provação, eu estou passando por uma prova, me guarda. Não, eu te guardarei da hora da provação, ou seja, é uma provação específica. Aqui está falando da grande tribulação. Eu vou te guardar daquela hora que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Mas quem que vai guardar? Aqueles que guardaram a palavra. Então veja, vou voltar a perguntinha lá no começo.
Para você ser salvo, você tem que guardar a palavra do Senhor? Irmãos, salvação é um presente, é de graça, é dado. Você não tem, se eu falar aqui, não, a salvação é pelo sangue de Cristo, mas você tem que guardar, se tiver mas, já não é de Deus. A palavra do crente é assim, sim, não, não. O que vier além disso não procede de Deus. Se eu te falar que é mais alguma coisa além do sangue de Cristo, eu estou negando o que ele fez na cruz. Então eu vou falar, você tem que ser, a salvação é pelo sacrifício de Cristo, mas você tem que guardar a palavra do Senhor. Não é bíblico. Mas você não pode pecar, não, peraí, não é. A Bíblia diz que a salvação é de graça e ponto final. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Mas eles não vão, se as pessoas não guardaram, né, não vão chegar no reino de Deus, né? Não estarão no reino de Deus. Então, onde eles vão estar? Boa pergunta, vou responder. Legal. Quando fala de participar do reino, não é que essas pessoas não vão estar aqui. Elas não vão ser participantes, então, do reinado, não vão ser da família real. O que vai acontecer com o servo infiel? Vai ser lançado junto com os hipócritas. Ou seja, ele vai estar no mesmo lugar, na mesma região geográfica, mas ele não é real, ele não tem posição, ele não tem coroa, ele não tem posição de autoridade, ele é alguém qualquer. Entendeu? Ele teve a oportunidade, porque ele era alguém selado, era alguém salvo, era alguém comprado. Mas ele não pôde reinar com Cristo, ou seja, não quer dizer que ele não vai estar aqui nesse dia. E aí que é o problema, porque se fosse só dormir durante 1000 anos e reaparecer ali, legal, estou tranquilo. Mas a Bíblia fala que durante o milênio, aqueles que fizeram bem vão ser recompensados, mas aqueles que fizeram mal também vão ser recompensados, vão ser disciplinados nesse período aqui. Como eu falei, só o fato de não ser participante do reino de Jesus já vai ser uma tremenda de uma disciplina. E aí, por isso que haverá choro e ranger de dentes. Porque ele não vai fazer parte, ele vai poder contemplar as maravilhas do reino, mas ele não vai estar reinando junto com aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E antes disso, esse também vai passar pela grande tribulação. Aliás, conheço um pastor que ele fala o seguinte, olha, esse crente que ficou vivo até aqui, porque veja, tem muitos crentes que já vão ter morrido antes da grande tribulação. Mas esse crente que ficou até a grande tribulação aqui, esse vai reinar, porque para resistir durante o período da grande tribulação, aí o negócio vai arrochar. A hora que ele vê que é tudo verdade, aí ele vai mudar. Aí tudo que ele não fez na vida dele até aquele dia ele vai começar a fazer. Mas aí ele já ficou na grande tribulação. Aí ele vai querer liderar a célula, aí ele vai evangelizar, vai largar o emprego, vai passar fome, vai viajar, não vai mais querer saber de trabalho, nada, porque ele conhece a palavra. Então ele vai se tornar um reinante ainda nesse período aqui da grande tribulação. Vai ser achado fiel, que aí não tem escapatória. Mas então, aqueles que guardaram a palavra, ou seja, aqueles servos fiéis, vão ser poupados da provação. Isso não quer dizer que aqueles que não foram fiéis, que não guardaram, não vão ser salvos. Só está dizendo que eles vão passar pela grande provação. Vem em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, novamente, para quem que está falando isso? Para aqueles que guardaram a palavra. Entendeu? Esses vão ser recompensados. Não é todo crente que vai ter a coroa. Lembra que coroa é a posição no reino. Não é todo crente que vai ter coroa. Não é porque você é salvo que você tem coroa. Ué, por que eu vou te dar coroa? Você não fez nada para ser salvo. Eu te dei a salvação. Agora, coroa é para aqueles que têm recompensa. A recompensa é a coroa. Ou seja, a recompensa é a sua posição no reino. É a sua posição de governo. Então, esses vão receber. E a coroa, você pode perder a coroa. Você pode hoje ter a coroa e amanhã você pode não ter mais. Na Bíblia tem gente que começou muito mal e terminou muito bem. Um exemplo de Jacó. E você tem gente que começou muito bem e terminou muito mal. Salomão. Sansão, sei lá. Parece que no final o negócio não acertou. Então, Saul começou bem e terminou mal. Então veja, as posições no reino estão em aberto. Por isso que Jesus não pôde falar para os discípulos, não,
a posição, quem vai sentar à direita ou à esquerda, quem vai definir isso é meu Pai, porque está em aberto. Agora, a salvação está resolvida, irmãos. Isso aí não depende de nós, ok? E a coroa é a posição de autoridade. Então, como eu falei, coroa não pode ser usado para dizer que é salvação, porque eu não preciso roubar a sua coroa para você, para eu ser salvo, né? E aí, bem, 1 Coríntios 3,18, outro detalhe, né? Aqui falando então sobre o reino. Você é quem vai definir a respeito do reino. Então diz assim, 1 Coríntios 3, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, amém? Amém. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Então, peraí, o fundamento da sua salvação, da sua conversão é Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo fala que você pode construir em cima desse fundamento com diversos materiais. E é interessante que ele pega 3 materiais que são muito caros e pega 3 materiais que são muito baratos. Materiais caros: ouro, prata, pedras preciosas. É caro ou não é? Agora, tem madeira, feno, palha, é mais barato que isso? Então ele fala assim, você escolhe o jeito que você vai viver. Para você, pode ser ouro, pode custar muito caro, acordar cedo, participar das coisas da igreja, ofertar, tirar, às vezes recusar um trabalho, recusar uma oferta, pode ser muito caro a vida cristã. Mas para a pessoa do seu lado pode ser barato, o dia que dá eu vou, o dia que o que o pastor quiser, não sei, você pode não ter compromisso nenhum. Paulo está falando que é você que escolhe o jeito que você vai construir. Se vai ser com ouro ou vai ser com palha. Se vai ser com pedras preciosas ou vai ser com feno. Não tem problema, irmãos. O que importa é o fundamento, que é Cristo. Agora, o dia, e esse dia, D maiúsculo, está falando do dia do julgamento de Jesus Cristo. O dia trará à luz o quê? A sua obra. Ou seja, o dia que nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, Deus vai colocar um holofote assim e vai ver. Vamos ver agora como que ele edificou a sua vida cristã. Se foi com pedras preciosas, se foi com ouro, mais ou menos, pastor, assim, tinha dia que eu ia, aí dava aquela preguiça, eu não fazia, mandaram eu pregar, mas eu não preguei, mandaram contribuir, mas eu não contribuí, sabe? Para mim, ser cristão não custou muito caro, não. Você sabe, existem lugares que é muito caro ser cristão. Existem países que são perseguidos, que você ser cristão implica você renunciar à sua família. Sabe, tem jovens de 15, 16 anos, moças que se convertem ao evangelho, os pais expulsam de casa, não tem para onde ir. Sabe, é muito caro para essas pessoas servir a Deus. São pessoas que estão edificando com ouro. São pessoas que estão edificando, colocando a sua cabeça em risco, em países onde é proibido o evangelho. Agora, tem pessoas que edificam com palha, não tem, vai de qualquer jeito, não tem, qualquer coisa que exigir um mínimo esforço, para ela já não serve mais. Não, tem que acordar 10 minutos mais cedo para fazer um devocional, para fazer uma oração, para mim, não, aí está muito difícil, eu vou procurar outra igreja, viu, pastor? Vocês estão cobrando demais. Então é você, freguês, que define o preço. Mas a Paulo está falando o seguinte, que naquele dia, o Senhor vai mostrar a obra de cada um. E sabe como é que vai acontecer isso? Pois será revelada pelo fogo. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Fica tranquilo, você vai passar pelo fogo. Porque os seus ministros ele faz labaredas de fogo. Mas a sua obra vai ter um problema. Sabe, tem igrejas que tem muito volume. Sabe, eu fico pensando. Grande palha, aquela coisa vistosa. O fogo vai provar. A hora que o fogo vier, nós vamos saber realmente quantos membros aquela igreja tinha, ou se era só porque o cantor estava lá, ou só porque era festa, não sei o que. Você vai saber naquele dia que o fogo vier. Eu falo uma brincadeira, que todo pastor, para contar o número de membros, tinha que fazer o seguinte: falar, irmãos,
Amanhã cedo nós vamos fazer uma faxina aqui. Eu falei, quem vier é o número de membros que você pode contar. Pensando em algumas igrejas, quantas pessoas iriam. Mas o fogo vai provar a qualidade da obra de cada um. Tá, e o que nós temos a ver com isso? O que me interessa? Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá coroa. Ok? Se você edificou com ouro, o fogo vai vir e vai refinar mais o seu ouro. O fogo, ele purifica o ouro. Você vai receber uma recompensa, porque você edificou com ouro. Agora, se o que alguém construiu se queimar, agora o problema, a palha era barata demais, tinha grande volume, tinha aquela aparência, Bíblia debaixo do braço, sei lá, camisa social, né? Crente no Brasil é uma figura realmente esquisita, né? Você vê um cara andando de terno domingo, só pode ser crente, porque não tem juízo, não tem. Aquela aparência toda, se for palha não aguenta com fogo. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Vai para o inferno, pastor. Contudo, será salvo. Entendeu a diferença entre reino e salvação? Então, nem todo que é salvo vai receber recompensa do reino. Vocês entenderam? Tem gente que vai ser salvo, mas não vai receber recompensa do reino. Então veja, é isso que nós precisamos estar atentos, porque eu espero que a salvação seja algo resolvido na sua vida. Eu espero que você não tenha mais aqueles acordar de noite, será que eu estou salvo, será que eu não estou, e agora, meu Deus? Não, irmãos, viva em paz. O Senhor te agraciou, o Senhor te abençoou, o Senhor te deu, você foi selado pelo Santo Espírito, o Santo Espírito está aí, está testificando. A salvação não é mais um problema na sua vida, mas deixa eu te falar, escolha a maneira como você vai edificar ela, porque o fogo vai provar a sua obra. Sabe, eu espero que você seja recompensado. Não vai fazer como meu irmão uma vez falou, pastor, eu morando numa taperinha lá no céu, tá bom demais. Não, porque, sabe, a Bíblia conta que muitas pessoas tiveram oportunidade, né? E eu mencionei aqui Jacó. A Bíblia fala que o irmão de Jacó trocou o direito de primogenitura, o direito que ele tinha de receber a porção dobrada da sua herança por causa de um prato de lentilhas. Sabe, muitas vezes nós estamos abrindo mão de poder desfrutar das coisas do reino dos céus por causa de poucas coisas que esse mundo nos tem oferecido, por causa de um conforto tão passageiro, por causa de coisas que são tão banais em vistas daquilo que é o reino. Sabe, não despreze aquilo que o Senhor está te oferecendo hoje. Sabe, essa é uma palavra, eu amo essa palavra, irmãos, porque é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que nos tira da zona de conforto. Léo, vai lá para o violão, porque eu vou ter que deixar, eu só falei metade da palavra, viu? Eu vou deixar para o domingo que vem, eu sei que o horário já está avançado, que aí eu vou falar as parábolas que Jesus conta a respeito do reino, que é a sequência ali daquele texto de Mateus 24. Mas então, irmãos, não deixe não negligencie esse tesouro que o Senhor está colocando na sua mão hoje. Sabe, escolha edificar com os materiais certos, sabe, não queira pagar para ver, vamos ver se é isso mesmo, vamos esperar chegar o dia, porque lá nada poderá ser feito, irmãos. Sabe, hoje você tem a oportunidade de mudar a sua vida, de você decidir edificar com ouro, com aquilo que custa. Você sabe, a gente tem às vezes um falso pensamento, que aquilo que tem custo não é para, não precisar de, você sabe, né, pastor? Não adianta servir a Deus, se tiver dificuldade, não é de Deus, não é isso que a Bíblia fala. Sabe, é melhor não ir se não for de boa vontade. Tem coisa que tem custo, irmãos. Sabe, isso é para aqueles que edificam com ouro, aqueles que edificam com coisas preciosas, que realmente tem custo. Aqueles que
se dispõem a pagar um preço como discípulos de Cristo, mas serão pessoas que serão recompensadas. Amém? Que você possa definir o seu tesouro no céu, sabe? Que você possa enxergar as coisas que realmente têm valor, sabe? Que é o reino dos céus, que é aquilo que o Senhor nos chamou, para que nós assumíssemos as posições ao lado de Jesus Cristo. Amém?